vi um pouco de tudo, assim, já aquelas exercícios do teste que era para fazer conta e tudo mais, já revi, já fiz, já descobri como se fazia depois. O problema agora eu acho que vai ser só mais uma parte teórica daquela situação toda daquelas, que existe aquelas bases, sabe, estranhas. Ok. Bem, tu tem algum problema que você Deixa eu, entende como o problema que vai surgir na sua prova, para eu entender melhor a tua dúvida? deixa eu ver aqui, que, por exemplo, aqui tem várias fichas com exemplos, aquelas fichas que eu te mandei Sim, também. das Deixa eu ver qual é a vaias. ficha que fala sobre as bases. Isso aqui é a interseção de bases, que eu já descobri como se fazia. Isso aqui é o que é mais a aplicação. O meu problema atualmente eu acho que é a aplicação linear agora, que também envolve a matriz de mudança de base e tudo mais. Deixa eu ver qual é a ficha que tem exercícios disso. Qual é o capítulo necessariamente disso? Injetividade também, sobre adjetividade. Se é injetora ou. Não sei como no Brasil vocês chamam. É sobre Injetor, é isso ejetor. mesmo. Não, injetor e sobre. Qual é o sobre? Eu não me lembro qual é o nome. Injetora, sobrejetora e bijetora, quando é as duas coisas ao mesmo Sim. tempo. Aqui tem. ah, aqui tem a ficha formativa 8, não sei se tá aí com ela. Que também tem a ver com, também tem a ver com o núcleo, né? De uma aplicação linear. Ficha formativa 8. Bem, tu me mandou tudo, né? É. Aqui, Aí. achei. Deixa eu pôr na tela aqui. E a 9 também, a 9 que fala sobre a matriz de mudança de base e tudo mais. Então, tu, vamos dizer assim, você não tem um exercício exato sobre isso aqui. Todos os exercícios que caem nessas fichas formativas, pode ser cair uma coisa semelhante no teste. Esse é o problema. Não tem assim como saber o que vai ser. Uhum. E Bem, eu também até descobri como se faz uma daquelas perguntas de verdadeiro ou falso do teste, lá, que era para encontrar a imagem de uma aplicação linear. Era tão simples assim que eu fiquei até irritado depois quando eu descobri como se fazia. Era uma coisa tipo, era só igualar uma base às coordenadas da outra base e pronto. Tava lá as imagens todas. sim. Bem, Uhum. vamos tentar resolver isso aqui, né? É, Então, aqui está falando só de teoria ainda, né? eu acho que essa é só teoria, uma mais teoria quase tudo teoria, por exemplo. Mas Tem seria alguns legal ver uns cálculos. exemplos ali. Tem Eu- exemplos ali? tudo já tá aí, por exemplo, essa pergunta, a aplicação F é linear, aí depois ele faz ele faz a demonstração toda, o professor. Ele demonstra que é verdadeiro. Sim, ele faz a resposta, vê se é linear ou não. O problema é depois, pronto, essas aí são para fazer conta, acaba sabendo, comparando, sabendo. Depois tem aquelas perguntas mais difíceis, como cair no teste, por exemplo. ah, se uma se uma base ortonormada é igual a outra base ortonormada, então as bases são iguais. Coisas assim. Bem, vamos entender aqui o que está rolando, né? Porque Sim, bora. tá até meio esquisito aqui, porque tipo, ele não. Ele falou, Aí, sejam blá 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 blá. Ele falou tá, dos tá, 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 vetores aqui, né? tá lá em cima também o começo do enunciado. Ah, tá. Beleza, é um polinômio aqui. Isso Polinômio de segundo grau. tem várias aplicações lineares aí. De R4 para R2, polinômio de Tá, ordem 2. ele quer provar o quê aqui? Que é subespaço? Depende da pergunta. Quer provar que a aplicação F é Ah, linear? tá. Agora beleza. Ah, beleza. Para provar que é linear é provar Fazer as condições. que é igual, mas que é como se fosse uma constante multiplicando, né? É praticamente a mesma regra do sub. Aqui, ó. É isso. Constantezinha multiplicando aqui. Sabe provar subespaço, sabe provar isso aqui.
Para provar o subespaço tem que fazer duas coisas, né? Duas verificações, Isso. que é ver se multiplicar por um escalar é igual. Não, se multiplicar por um escalar verifica ainda, né? E qual é a outra? Que se você somar dois vetores, Então vai certo? fazer parte do subespaço. Dois vetores que fazem parte do subespaço, somar os Isso. dois faz parte ainda do subespaço. Exatamente isso. Só somar um com o outro e multiplicar, entre aspas. É. Isso aí. Então esse exercício todo é provar, vai ser coisa assim, esse A é provar que um é subespaço. Então ele pegou Porque lá a o primeiro, aplicação somou. linear, ela é uma transformação linear, né? Uhum, Para ser transformação linear, o teste é igual ao do subespaço. uhum. Aí a B também é para provar que a aplicação linear vai ser o mesmo esquema, né? Fazer a soma com dois vetores e depois multiplicar por um escalar. Isso. Então Bem, bora vendo aí não os tem alguma coisa na tua lista que tenha isso? tem exercício só com a resposta e não com resolução. Esse, se eu não me engano, é o capítulo. Diz aí qual é o capítulo? Não, mas deve ser o capítulo 6 ou 5. Tem aqui aqueles exercícios todos lá, exercícios do capítulo 1 a 6. Tem vários exercícios. Vamos lá, capítulo 1 a 6. Deixa eu ver aqui. Qual é o capítulo, né, em si, pra ter mais ideia. Também tem a Bem, resposta no final. quando tu abrir o PDF, tu vê um interessante, que seja interessante para ti, a gente tenta resolver. Certo. Aplicação linear, capítulo 5. É bem longa essa lista, né? 37 É, páginas, tá louco? página 20. Porque são quase o curso. Metade. Não, metade não. Mais da metade do curso. Da disciplina toda tá aqui. Ah, deixa eu ver se tem algo parecido com o teste. Como foi o teste? Considerar a aplicação linear e bases. Umas bases tais aqui. Deixa eu ver. Hum, por exemplo, bora fazer esse 510, que é fazer os núcleos. 5, 10. Núcleos nós fizemos algo parecido na aplicação. Eu Tem acho. 5, 7 e tem 5. Achei o 5, 10. Tinha 5, 50 antes, daí eu pensei, ele tá falando. Uhum. Beleza, vamos lá. Arrumando aqui, beleza. Vou CD. Ok. Quando é a tua prova? Sexta. Ixi, determine o núcleo, uma base do núcleo e uma base da imagem de cada uma das aplicações. Se vai do R3 para R2, tu sabe que o núcleo vai ter dimensão 1. Porque por causa da diferença da dimensão, né? Exatamente. É necessário que exista uma correlação de 3 para 2 aqui, né? Então nessa tu perde informação. Como ela a dimensão do espaço de saída, dimensão de R3 vai ser igual a dimensão do núcleo de F, do núcleo da aplicação, mais a dimensão da imagem, né? Isso. E a Então dimensão como da é que a gente imagem vai tem que encontrar ser aqui a imagem? A imagem é bem fácil de encontrar, é só isolar a letra. Né? esse está simples, né? Aqui é bem for dummies. Né? Vai ficar Y0, Z, 0, 1. Beleza. Essa seria a base do espaço de chegada. Isso, seria a imagem. A imagem está sempre O núcleo. associada com a chegada. Agora, qual é o núcleo? Né? Bem, note que no núcleo é necessário que o Y e o Z sejam zero. Né? Sim. Só que o X pode ser qualquer. Então, uma base para o núcleo, né? Ela pode ser 1, 0, 0. Aí nessa base, pronto. Uma base multiplicaria por qualquer escalar, daria sempre. Não importa qual era o x, basicamente. Pode pôr qualquer X. Se o Y e o Z forem zero, tu vai ter o Uhum. vetor nulo como resposta. Né?
Aí agora só para juntar aquela ideia das leis da dimensão, né? Que dá para saber injetividade e sobrejetividade. Como é que Ixi, aquilo é um teorema longo, né? Eu te mandei é, uns. Eu acho que eu te mandei sim, uns sim. prints disso, né? Acho que sim também. Foi aquele teorema. Eu me lembro que tu mandou. É, que tá aqui, ó. Tá Vou até aqui. apontar lá na conversa. É sobrejetora se a imagem de T coincidir com o espaço de chegada. Isso. É, coincide. Nesse caso, né? A gente tem ali a base de todo R2. Temos todo R2 na imagem, só que a dimensão de V é 3, né? O que mais diz no teorema? Deixa eu ver aqui. Ele disse que a dimensão de V é igual à dimensão da imagem mais a do núcleo. Então, de Ah, fato, deu sim. 2 mais 1, 3, exatamente. Então a gente sabe que pronto, é uma aplicação linear. Tá verdade, isso já tá verdade. Se a imagem coincidir com W, também é verdade. Que a imagem é Y, é 1001, né? R2. Uhum. Então é sobre a injetora. Aí qual a parte da injetora mesmo? Injetora. Se para qualquer. Tá, se for único, né? As combinações. E É, também acaba sendo também injetora, porque não tem como. A única maneira de ter um zero é se Y for 1. Não tem outra combinação. aqui é bem direto, né? Uhum. Aí como é bijetora, né? Bijetora. Bijetora. Aqui é bijetivo o nome, aí falar falar bijetora é estranho. Tranquilo. Vocês me chamam de explicador? Para mim, explicador é muito estranho. Eu procurava assim, né? Quando eu comecei a procurar cliente em Uhum. Portugal, eu colocava professor particular. Mas É, ninguém chama não. de professor, chama só de explicador. É explicador. É estranho, mas é como eles quiseram dizer. Tenho que me lembrar que a dimensão do espaço de saída. Dimensão, espaço de saída é igual ao núcleo da aplicação mais a imagem da aplicação. São essas regrazinhas aí que tem que ver. Tem que decorar, né? É só É, decorar, praticamente. isso. Tá, aí esse B, uma básica, uma matriz 2x2 para R3. Bem, Vamos fazer. bora. Vamos. Então, a base de chegada vai ser vai ser 3. Vai A ser dimensão 3. A da base dimensão é 3. vai ser a dimensão 3, então o núcleo vai ter que ter obrigatoriamente 1. Pera, a gente tem que mostrar ou ele está afirmando que é? Não lembro o que pede, mas aqui claramente o núcleo. Bem, Sim, tão claramente assim não, né? Porque é. eu acho que pode existir uma relação entre o A, o C e o D, pelo menos entre o C e o D, que vai dar uma combinação nula ali também. Mas é só testando aqui para ver. Né? Pode ser que eu esteja errado. Então parece, né? Mas bora ver aqui então. Como é A que faz, base né? da imagem vai ser uh, a Tem que fazer isso aqui, 2000. ok? É assim É. que eu acho o núcleo. Então, para o Eu, núcleo, o ainda, A tem que eu ser ainda até zero, pus. Eu até ainda pus uma coisa a mais. C Aí mais D tem depois. que ser zero, ou seja, se o C for igual a menos D, né? Então, também vai ter de núcleo aqui. Né? Então, como é que tu pode escrever o teu núcleo? Né? Uhum. Veja, o B está livre, então é parecido com aquilo que a gente tinha, né? Lá na outra dimensão do núcleo vai ser o seguinte, então, olha só. O A tem que ser zero. Sim. O B pode ser qualquer. E o C e o D, bem, o C e o D um tem que ser o contrário do outro. Né? Então pode ser Então, C menos C. C menos C. Sendo assim, tu tem como dimensão do núcleo dois vetores. Sacou? Uhum.
Então a dimensão do núcleo é 2, meu cara. É 2. Então, nesse caso, se a dimensão do núcleo é 2 e o espaço e a imagem vai ser 3. Não. Não vai ser 3? Ah, porque a gente vai fazer a mesma igualdade, pode igualar para o outro. Então vai ser também Tu 2 tá também. indo de uma coisa 4 dimensão para uma 3 dimensão. Uhum. Então, como é que é? 4 tem que ser igual ao núcleo, que é 2, mais a imagem. A imagem vai ser 2. A imagem vai ser 2 vetores. Que vai, porque vai ser praticamente a mesma coisa da núcleo, né? Só que vai ser, em vez de igualar para 0, diferenciar de 0, né? Então, Basicamente. mas como é que... Porque tem A, C e D, ou seja, vão ser 3... São 3 variáveis. O A, pronto. O A vai ser igual... O A vai ser A200. Aham. Depois vai ser mais C, 0, 1, 0. Aí depois o D, 0, 1, 0. A gente ignora porque repete as duas bases, né? Esse cara tá pegando a álgebra, exatamente. Tu tem dois Porque vetores ignora, porque são iguais. iguais. Exato, pô. Boa. Pronto, beleza. Agora tudo fez sentido, realmente. Aí ignora o repetido e fica. Isso aí. No- Pra próxima. Falando dessas coisas de base e tudo mais, eu já descobri tantos truques que a gente não aprende na faculdade. Tipo, só vendo coisa, procurando na internet. Cara, eles ensinam umas diquinhas bem legais, mesmo. Tipo, saber, tudo bem, saber se uma sequência geradora, né, se tem alguma combinação linear. Põe lá os vetores, põe em forma escalonada e vê. Se tiver alguma linha zero, ele só vê qual é o posto da matriz. Pronto. Aí é saber que as duas primeiras provavelmente são a base, e a outra e a última, se for nula a linha, é combinação linear. Isso. E uma maneira mais bacana ainda que eu vi, que se tu pôr em forma escalonada reduzida, tu pode saber até quais são a combinação linear para fazer aquela outra base que foi excluída. Os números que tiver naquela coluna multiplica pelos vetores que representam a linha e sabe pode até aprender a combinação. Achei tipo uma coisa fora desse mundo até, tipo, porra. A questão é o seguinte, qual que é o problema da álgebra, né? É muito abstrata. Só que quando tu entende a abstração, daí fica fácil. Pois é. Fica bem fácil até, né? Bem, quando... Assim, eu não vou queimar minha língua falando a palavra bem fácil de novo. Porque vai ter uns exercícios diabólicos. Sempre tem, né? Sempre tem. Então, vamos fazer esse aqui, parece tranquilo, apesar de ser polinômio. Vamos lá. Eu sempre vejo polinômio como se fosse como se fosse só vetores. É muito mais fácil para mim. Então, Isso, é a mesma coisa, só muda que em vez de estar uma posição, tá um x elevado a qualquer coisa do lado. isso. Em vez de ser x, o z, por exemplo, é x ao quadrado. Né? Sim. É isso. Isso É aí. ao contrário a ordem que fica? Ou Eu penso depende dessa dessa? forma, né? Eu penso É que dessa eu forma. penso, eu penso do contrário. Eu penso o Z é o C, por exemplo. O Z é o ordem zero. Epa, depois da pessoa faz a conta, a resposta vai dar certa. Depois a maneira de pensar que é diferente. Então, bora ver. E Ah, aí, aqui, de como é que a R... gente vai fazer, então? Pois é, o núcleo vai ter que ser zero. Porque a Por quê? imagem vai. Não, pois é, a imagem de espaço de chegada pode ser. Não, é porque, pronto, como a dimensão de R3 é 3, a dimensão do polinômio de grau 2 também é 3. Aham. Então, Bem, pronto. note Tem o seguinte, né? Vamos com calma aqui, meu jovem. Se a gente calma. quer zerar, né, o que a gente vai ter? A gente tem que zerar os três termos, né? Uhum. Então, no caso, tem que zerar o x quadrado. Como é que a gente zera o x quadrado? Só se a mais Mas b for B igual é a igual a zero. zero. Uhum. O z tem que ser igual a zero, C. obrigatoriamente. Então A tem que Então, ser igual a daqui, menos B.
a gente tira que A é igual a menos B. Então, Sendo assim, o que vai acontecer? Para a gente ter o polinômio zerado, né, a gente vai ter uma relação entre A e B aqui. sim. Então, Só nesse que a gente caso, vai ter um C livre também, né? Quer dizer, um D livre. Não, peraí. é só ABC. É R2. É ABC. Só que veja que não tem X aqui, né? Não tem o X. Só que também não tem nenhum coeficiente associado com X, né? Tanto faz, na real. Bem, é Então, a que, é base que a está em. base aqui, apesar dela ser R2, né? Que seria 3 graus de liberdade, tem um grau que é completamente zero, né? Vamos fazer o seguinte, por exemplo, né? Digamos que meu polinômio genérico fosse a letra m, x ao quadrado, mais mx, mais p. Ok? Hum? Então, tu tem o n livre, né? Tu tem o n livre, tu tem o n é livre, o n pode ser qualquer para o núcleo. O p tem que ser obrigatoriamente zero, e no m ali, você tem o a menos b, né? Então, o que acontece aqui, né? A dimensão do núcleo vai ser, vai ser o seguinte, vai ser o que multiplica o n, tipo o núcleo, né? Vamos dizer assim, o núcleo. Vai ser o nx, Não sei. Sim, o N seria. Sim, seria NX. isso. E ah, caramba, eu não consigo pensar direito quando é polinômio, mas a questão é que o a e o b aqui é um menos o outro, né? Que nem lá naquele caso. A igual a menos B. Então, vamos pensar assim. Então, a dimensão do núcleo vai ser 0, 1 e 0, mais uma coisa que relaciona o A e o B, né? Que, sei lá, vai ser um vetor do tipo 1, 0 e menos 1. Acabou? Você vai ser 1 menos 1. É porque não tem que ser o menos o outro, né? Ah, não, sim, não seria ser a ordem dos números, quer É dizer. que eu estou pensando. Pois é, a ordem é meio zoada, mas é porque tu tem que ter bem caracterizado qual que é o teu polinômio. Tipo, o n aqui, tanto faz qual é o valor dele, por isso que ele está livre, entendeu? Mas precisaria, então, se a imagem da aplicação vai ser sempre aquele A mais B, x quadrado mais C, a gente tem que destacar o N, se quer, da ordem de grau 1. Seria, por Não, é exemplo, que tu então. tem que pensar assim, núcleo. Núcleo é o que zera. O n pode ser qualquer valor, ele não importa para zerar. O que importa é, né, porque não tem o x, é isso. Não Sim, a existe gente não. x na tua equação, mas o que acontece é que o que multiplica o x quadrado e o p, para zerar, um é negativo do outro, né? Então não seria só, por exemplo, ok, as bases. Seria. A única base que importa seria como C pode ser zero, a gente. O P, no caso, né? O P pode ser só o zero, então não tem essa base. É zero. Então não só seria a base um menos um, que é o A menos B, para ser igual a zero. Não. Peraí. R3 para R3. Tá, talvez. É que, pô, polinômio de terceiro grau, 3 graus aqui, sem o n, né? Bem, talvez eu esteja te confundindo mesmo. De fato, dane-se ali. Então a Então, base do núcleo seria o um menos um, que é o AB, né? o C tem que Zerar. ser sempre zero, né? O C obrigatoriamente é zero. Então.
A base é 1 Aí, menos 1, exatamente. e a base, e qual é a base da imagem? Base da imagem? É, A base e da as, imagem é 1, e 100 e 001. não tem o 00 e o C, não? Então, você é o Ah, calma, 001. sim, porque vai ser a mesma história. O A vai ser 100. O B também vai ser 100, Isso, exatamente. que é o mesmo grau, e depois pronto, o C é o 001. Beleza. Uhum. Show, vamos para a próxima. E aí veja que bate as dimensões daí, né? Aí bate de novo a dimensão. O núcleo tem uma base 1 e a dimensão da chegada, como tem 2 repetidos, é 2 também. Aqui de polimônios, como dizia minha professora de didática, polimônios para matrizes, vamos ver. Ô demônio. E aqui. Tá. Eita. Tá, esse aqui já. Tá, bora ver qual é o núcleo disso. É, o núcleo vai ser dimensão 2. Tem duas relações, né? A menos C e B mais D. Então vai ser o A igual a C e B igual a menos D. Então vai ser. É, acho- agora. Tá, calma. Deixa eu só. O formato do núcleo é igual ao formato do espaço de saída ou de chegada? O núcleo não tem nada a ver com um nem com o outro. Por exemplo, se fosse um ABCD, uma base, por exemplo, até a base. Em que formato mais fácil fazer? Ou não tem diferença? Faz que fica como vetores. Não estou entendendo a sua pergunta, para falar a verdade. Por exemplo, aqui, porque em matriz fica. O primeiro elemento é o A, o segundo é o B, o terceiro é o C e o quarto é o D. Não, calma aí. Aqui você não pode afirmar isso. Sim, mas em, Porque em geral, como a posição das coisas. é A, B, C, D, né? Uhum. Primeira linha B, segunda linha C, D. Só que aqui você não pode afirmar isso porque os coeficientes eles vêm do polinômio, né? Uhum. Então não é que aquela matriz não é ABCD. Né? Por exemplo, a dimensão do núcleo disso aqui, para ir para o núcleo, o A tem que ser igual a C e o B igual a menos D, né? Sim. Então o teu núcleo tem dimensão 2 também, né? Sim, mas o que eu quero saber é como eu escrevo as coordenadas da base, por exemplo. Faz como vetores mesmos, 1,0, Ah, da 1,0. matriz? Bem, eu escreveria como uma matriz. Ah, beleza, beleza. Então seria, por exemplo, é, o núcleo seria Se tu quer uma base aqui, né? A Não, vamos pensar na base da menos A. imagem, por exemplo. Sim. Seria 100, Menos 1. 0001 e menos 1000. Mas Só que como. menos 1000 não vale porque ele é múltiplo do 1000, né? Então a Não, tua base não da. seria, por exemplo, Diga. 1,0 menos 1,0? Porque o A menos, caso do A menos C. Não. Porque se tu isolar o C, tu vai ter menos 1000, que é múltiplo desse cara aqui, do 1000. Essa é a base da tua imagem, tá? Da minha imagem. É. Certo. Isso porque teria o A. Pronto, aí ficaria Se A tu isolasse o C, vezes. seria múltiplo da primeira, e se tu isolasse o D, seria múltiplo da segunda. Assim, mas falando aí, o núcleo. Sim, caso da imagem. Isso Mas é se fosse imagem, o. não estou pensando no núcleo Imagem, ainda. beleza. Aí o núcleo seria Para 1,0 achar menos o um núcleo é só zero. igualar, né? Tu vai ter A menos C igual a zero e B mais D igual a zero. Logo, A igual a C e B É igual a igual a menos menos D. D. Isso, esse é teu núcleo, né? Que é. Então, o núcleo, tu pensa na dimensão do polinômio aqui, né? Sim.
Que vai ser, então, 1010 e 010 menos 1. Pode ser. Eu acho que é isso. A igual a Eu C. pensaria como, bem, escrevendo como um vetorzinho, né? Um, Vetorzinho, zero, 0. um. Um zero, isso aí que tu falou mesmo. Sim, sim. Beleza. Tranquilão, né? Então, Sim, eu fechou acho que 4 de novo. Uhum. fez de 4. 2 mais 2, 2. 2 mais 2 não é 5. Ainda bem. Isso aí, bro. Agora, deixa eu ver Ai, como é aqui. gostoso achar basezinhas de subespaço, né? Se fosse só isso na nossa vida, Se fosse só isso na nossa vida, não tinha problema nenhum. não tava tendo aula comigo agora. É. E aí, Bora. qual além? Calma. Deixa eu ver aqui mais. Eu também tô vendo em relação ao teste, né? Que eu errei. Ah, blá 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 blá. Pois é, depois é. Depois eu quero. Pronto, bora continuar fazendo aqui essas aplicações lineares, porque a aplicação linear é chata. Qual questão? Deixa eu ver aqui. Ah, uni- a nulidade? Que pergunta estranha. Nulidade tem a ver com grau de liberdade, mas normalmente associado com matrizes, tá? Nulidade. É, Qual é a questão? é 5,17, 5,19. Está para cima ou está para baixo? Para baixo. Tá pra baixo. Sem ordem nenhuma, essa desgraça. Não tá em Ah, ordem? Tem determina ordem, a só que. nulidade de cada uma das aplicações lineares. Nulidade tem a ver, eu acho, com a dimensão do núcleo, né? Acho que Porque tem a assim, ver com quando tu pensa em composto. nulidade, meu caro, sabe o que acontece? Por exemplo, digamos que você está escalonando uma matriz, né? Uhum. Você sabe que num sistema linear, né? A matriz pode ser escalonada para você encontrar o valor do x, do y, do z, por exemplo, né? Só que se, por exemplo, tu escalonar uma matriz e a última linha der completamente zero, tu tem nulidade igual a 1. Ok? Tu tem nulidade Porque igual a 1. uma linha Uma pode linha foi ser zero. ignorada. Isso. E Foi na nula. prática, o que acontece? Quando tu tem nulidade igual a zero, o 1 quer dizer, tu vai ter um sistema possível e indeterminado, né? Tu vai ter infinitas soluções. Sim, Então sim. tem a ver com isso, né? Porque o que acontece quando tu tem então essa linha zerada lá na matriz, né? Você tem relação entre dois parâmetros, né? Você tem relação entre dois parâmetros e isso muda a dimensão da imagem. Pensa comigo. Se tu tem que Uhum. x é igual a 2 vezes o y, por exemplo, que é o que tu vai ter se a última linha for zero, por exemplo. Então você vai ter uma dimensão a menos na imagem, né? Que você vai ter duas letras valendo por uma. Isso te obriga a ter nulidade, ter um núcleo, né? Ter um núcleo igual a 1, por exemplo. Né? Sacou a ideia? Uhum. Entendi. Então tem tudo a ver aqui com a dimensão do núcleo, tá? Nulidade aqui é basicamente a dimensão do núcleo. Por exemplo, aqui, ó, nessa primeira, vai do 5 para o 8, com dimensão f igual a 4. Então, né, é 5 a base ali, e a imagem é 4. Então, obrigatoriamente, O núcleo vai ter que ter 4. não, tem que ser O 1. núcleo tem que ser 1? Porque a dimensão do núcleo, Ah, sim, mais é a espaço, dimensão da espaço de imagem, tem que estar a saída. dimensão da base, né? Espaço de saída, Isso, exatamente. é. Então, tem que ser 1. Sacou a ideia? Entendi. Então, a conta aqui é conta de menos. Só isso. Ah, Tranquilão desse jeito. é aí no G, de R3 para R3. De R3 para R3 com dimensão de... Se a imagem de G, então o núcleo tem que ser 3? Não, mesma coisa. Ó. A base é 3. Não, sim, não, A R3 de dimensão da polinômios. imagem é 1, nulidade tem que ser 2. Não, mas R3 de polinômio, ou seja, a dimensão De é 4. polinômio, é verdade. Tá. É quando o F está embaixo, né? Eles não fazem um bom trabalho de diferenciar, às vezes tem que. Só tem que ver ali um X ali. Se a pessoa estiver Eu... falando assim, não ia prestar atenção. Pois é, nunca vi essa anotação, só contigo, né? É Portugal. Ora, pois. Aí agora, de R6, agora 6 coordenadas. 6 com H sobre objetiva. Sobre objetividade,
Tava lá no coisinho lá, onde é que tá? Sobre a objetividade. A imagem T coincidir com o espaço de chegada, ou seja, se a imagem da aplicação for igual ao espaço de chegada. Então, se é sobrejetiva, quer dizer que a imagem de H vai ser igual a 3. Ou Não, pera, seja, ó, se a imagem coincidir com a base. se a imagem da aplicação coincidir com o espaço de chegada. É isso mesmo? Tá aqui, calma, deixa eu li direito É isso? isso. Exatamente, tá. Então a imagem é todo o nosso querido R3. Não, pera. Vamos dar A dimensão da imagem vai ser 3, sim. a dimensão da imagem vai ser 3. Então a dimensão Então, o do núcleo é núcleo vai 3. ser também 3. Exatamente, então a nulidade é 3. Certo. Aí então a próxima, de matriz 3x3 para matriz 3x3 sendo sobreobjetiva a A aplicação. nulidade é 0, né? A nulidade é 0. A imagem de T vai ser 9. Como é igual ao espaço de chegada, então o núcleo de T vai ser igual Zero, exatamente. a 0. Que quer dizer. Calma, não tinha. Qual era. Tinha uma coisa também em relação a isso. Calma. Acho que é sobre a injetividade. Sim, se o núcleo do espaço. Tá aqui. Se o núcleo da aplicação linear for vetor nulo, ou seja, for 0, então é injetora. Basicamente. Ah, então era assim que era para encontrar algumas coisas. Ótimo. Beleza. Esse foi o 17, né? 5,17, isso aí. Eu tava vendo um que vai ser muito divertido fazer, viu? É o Quando você fala, me dá medo, mas vamos lá. 542. 5,42. Tá para cima ou para baixo? Né? É para sempre para baixo, os números estão aumentando. É para baixo. Não. Eles podem pular, mas eles eu acho que eles não descem de Não, repente. do 50 foi pro 10. Ah, não, acontece isso sim, verdade, esquece, desculpa. Esse professor sabe contar muito bem. Considere as bases. Calcule F1, 2, 3. Ele está lá em cima, F1, 2, 3, quer dizer, F, né? ABC igual A mais B, B mais C. F1 de 2, 3 vai ser 3 mais 5, né? Calcule 1, 2, 3. Está lá em cima? É algo que eu Tá não ali, copiei. Então. F, A, B, C igual A mais B, B mais C. Ah, Vai ser igual tá. Então vai ser o quê? 3, Vai 5. ser basicamente. É 3, 5. Isso aí bem criança. Tá? Essa aí foi dado. Foi grátis. Esse símbolo maravilhoso aqui. Matriz mudança de base, provavelmente. Sim, esses aí é tudo a mudança de base. De F de B1 para B1 linha. E calcule antes da matriz. Eu tenho que fazer a matriz mudança de base. Tu lembra a estratégia? Eu acho que eu me lembro. Bem, de toda forma, eu vou abrir aqui na apostila porque tá bem legal. Uma outra coisa que eu tava refazendo, que até te fazer uma pergunta que a gente até fez a resposta do mais, que tinha a ver com aquela distância de reta ao plano. Aquele cálculo lá que era para fazer a normal de não sei o que, com o produto interno da reta com o vetor normal do plano, tudo mais. Aí que tinha que pôr um D no final, lá em cima. O que tem? Na apostila o D tá uma coisa complicada, né? Tá ali um menos AX, menos BY, menos. Esse era o D, né? Eu não posso. Se eu tiver a equação geral do plano, eu não posso considerar o D como se fosse menos D. Que é tipo menos o D da equação geral do plano. Cara, tem que cuidar com esse sinal, né? Pois é, porque. Pronto, eu fiz lá com a equação geral e se eu tivesse o mais D, ficava um valor errado. Se eu pudesse por menos D, ficava o valor certo.
vai da forma como tu pegou essa equação na internet. Porque às Não, vezes na internet... foi tu que me mostraste lá a equação. Então eu posso ter pegado errado. Ou então acho que aquele D também tá uma coisa... Tá meio estranho, sabe? Eu nunca sei se o D entra negativo ou positivo lá. Porque na prática, depende de qual é o formato da equação do plano que tu pegou, tá ligado? Sim, mas se Tem eu gente tiver a que faz equação o geral... seguinte, que assim, o que acontece? Tem gente que faz que a equação do plano é AX mais BY mais CZ igual a D. Tem gente que fala que é AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Daí vai mudar o sinal do D, entendeu? Sim, eu acho que essa pessoa faz ao contrário. Pronto, que é o D. A gente faz o D com D igual a zero. Pois é. Eu acho que ele faz o igual a menos D. Ou igual a D. Então, Quando tu vê uma equação de distância com um plano, tu tem que saber como é que ele define a equação geral do plano. É só assim. Uhum. Cada caso é um caso, infelizmente. Ou tu decora uma, né? Certo. Pronto, com a equação geral do plano, a gente sabe ali direto. Mas e se não tivesse a equação geral do plano, se tivesse só os vetores... Pois é, daí tu tem que torcer. Não tem muito jeito para falar a verdade. Na verdade, eu poderia só fazer... Pronto, se eu tivesse os vetores diretoras, eu só fazer a equação geral do plano. Eu tinha só fazer a linha normal. Se tu tem os vetores, beleza. Agora, se o cara dá assim, sem mostrar a equação geral, aí pode ser que se perca um pouco. Certo. Tá, voltando digamos que ele diga assim, ó. Sabendo que o A, o B, o C e o D desse plano é tanto, calcule a distância. Tipo, tu não vai saber se o D que vai lá na equação é positivo ou negativo. Aí tá complicado. Esse é o problema. Então, tem que deixar clara essa informação. Tem que ser... Certo, beleza. Voltando às bases, eu adoro bases. Desculpa, eu adoro mudanças de bases. Isso, tá aparecendo aí para você o negócio? Tô vendo aqui, sim. Então, bem, aqui nós temos um exemplo mais legal, olha só. Se tem uma base e se tem outra base. Se por sinal é a base canônica. Podemos encontrar beta' para B, ou seja, é a matriz que leva do beta' para o beta. Leva um vetor de beta' para o beta. Então, isso tem que ficar bem claro, né? De onde tu vai sair para onde tu quer ir. Sim. Então, como é que tu obtém? Se tu tiver as duas bases, tu obtém. Tem duas bases aí? A gente tem todas as bases e mais. Tá bom. A gente vai sair de B1 e vai chegar em B1 linha. Ou seja, vai sair da base canônica de R3 para a base canônica de R2. Eita. Então tu vai ter que fazer isso aqui, né? Fazer os vetorinhos. Tu vai ter que escrever a base de que tu vai sair como combinação linear da base que tu vai chegar. Uhum. Isso vai te dar os componentes de cada coluna, né? Cada vez que tu fizer isso, cada vez que tu encontrar um vetorzinho, tu vai encontrar cada coluna do esquema. Então, tá. Como é que é, por exemplo, então... Bora fazer a primeira tentativa de saída de B1. B1 são bases canônicas, então F de 100. F de 100. Vai ser igual a 10, por acaso. Não, peraí. Aqui, base canônica, né? Isso aqui. BC é base canônica. E a gente está indo... A gente está saindo da base canônica. A gente está indo de R3 para R2. Ambas são canônicas. A gente está saindo da base canônica e indo para a base canônica do R2, tá? Exatamente. Então a gente vai ter 100 igual a um A11 do 10, né? Mais o A12 do 01. Ok? Ok. Só para eu tô vendo só. Tá vendo a apostila ou tá vendo no Paint? Tô vendo a apostila. Vou pôr no Paint, MS Paint. É o programa do Microsoft até hoje. Saudade quando do Paint do XP. Dava pra escolher duas cores ali, tava ali embaixo bonitinho, todo quadrado. Sério, tinha tudo isso? Certo, tudo isso. Caramba. E aí? Então agora, o que ocorre aqui, né? Merda, porque a gente não tem como resolver isso aqui. Mas a gente tem a F, F. F é o A mais B, B mais C. A gente tem a transformação linear aqui, então, né? Tem. Daí, agora sim. Então a gente pode fazer a gente iguala a transformação linear a esse aí tudo. Exato.
Certo, então que por acaso vai ser 1, 0. Por isso que eu tava dizendo. Então isso aqui vai dar 1, 0. Esse F100 vai dar 1, 0, porque pronto, só vai Mas a ser gente não tem a transformação de 1, 0 Tem? como assim a formação de 1, A gente 0? não tem T1, 0, né? Não, ter 1, 0 não, mas a gente não precisa ter 1, 0? Na verdade, não. Na verdade, não. Acho que não. Acho que não. Ou precisa. Não sei. Talvez precise. Se eu não me engano, como se fazia, era alfa, pronto, falando em alfas e betas, que é mais fácil. Alfa 1, 0 mais beta 1, 0, que vai ser igual a alfa beta. Como eu quero ter 1, 0, o alfa vai ser igual a 1. E o beta vai ser 0. Então a coluna vai ser 1, 0. A primeira coluna. Aí depois é o F de 0, 1, 0. Que é 2, 2. É A mais B, B mais Calma aí, C, calma aí, 2, calma 2. aí. Tu falou alfa. Nem alfa tem aqui, cara. Não, não, em vez de A1, 1, eu falo em alfas. Alfas e betas. Cara, a gente precisa da transformação. Não, não, a gente já tem transformação. A gente faz a imagem, né? Faz a imagem de F100. A gente conta o valor 1, 0. Aí depois é igualar esse 1, 0 com esses A1, 1 e A1, 2. Porque Não, é. imagina, a, a, a base, né? A imagem vai ter formato de alfa beta do primeiro, que é 1, 0, vai ser alfa beta, a gente tem que igualar o alfa igual a 1. Que vai ser 2, 2, se não me engano. O alfa 1, 0. Então tá chamando esse cara todo aqui de alfa? Não, não, o alfa é o A1, 1. Ah. Mas tu não sabe o que é o T1, 0, como é que vai resolver isso? Eu não preciso, eu já sei qual da esquerda, eu quero encontrar justamente o valor do A1. A gente sabe qual é esse formato, a gente não tem que mudar essa base, a base já tá aí, né? Aqui vai ser, a segunda coluna vai ser 2, 2. Depois F de 0, 1, 0, 0, 1, que é igual a 0, 3, vai ser igual a 0, 3. Pronto, essa é simples. Então a matriz. É que eu vou te A, falar uma coisa. Aqui na minha apostila, a gente só consegue resolver uma situação como essa se a gente tem essas transformações. Vou te mostrar deixa, aqui. Se liga. Olha só. Ó. Qual a transformação linear de regressão L3, tal, aqui, isso aqui. Tá, essa aqui é fácil, mas vamos pegar uma mais difícil. Por exemplo, essa aqui. uhum, ADM matriz 2x2 por P4. A gente tem essas quatro respostas aqui. certo. Daí a gente escreve ali que aquela matriz pode ser dada daquela forma, faz a transformação porque é o que a gente está buscando. A transformação que leva disso para isso, para essas regras. Daí tu joga esse T para dentro, e a hora que tu joga o T para dentro, o A vai ficar AT dessa parada toda. E isso aqui está aqui na enunciado. Uhum. E a gente não tem isso ali. A gente tem a final, que é A mais B, B mais C. Que é pronto, a transformação linear. A gente já tem a transformação. Então, verdade. É por isso que eu tava fazendo. Eu já fiz até a matriz deu 1, 0, 2, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 2, 3. É verdade. Aqui ele dava uma coisa que não tinha Ele está procurando o que a gente já tem, né? Exatamente. Uhum. Pode crer. Agora, deixa eu ver, o que dizia lá? Ah, Voltar. calcular F de 1, 2, 3 usando essa matriz.
Como é que eu uso a matriz e 1, 2 e as O A coordenadas? é 1, o B é 2 e o T é 3, né? E o C é 3. Não, certo, tudo bem. Mas usando a matriz que eu consegui. A matriz não põe função de A, B e C? Ah, calma. Eu tenho que multiplicar por uma matriz coluna 1, 2, 3? Ah, seria A, B e C, né? É, tá. Então, linha vezes coluna, eu sempre confundo. Então vai ser que. Se isso é uma. Vai ser uma matriz. Se isso é uma 2 por 3, isso é uma 3 por 1. Vai ser uma 2 por 1. Beleza. Faz sentido. Tá, 1 vezes 1 mais 2 vezes 2 vai ser 5. Certo? E aqui é 4 mais 9, 13? 5, 13? Essa foi qual? Foi a 542B, né? Isso. 542B. Tá. Não. Não o quê? hum, Não tô entendendo o que deu isso aqui, calma. Tá, deu uma matriz, tudo bem. Mas. Tô confusion. Ele não calcula usando a matriz depois. Tá, algo. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Pois eu também acho. Também acho que sim. Tá, eu determinar a matriz. Então, Eu eu acho que a tua não. matriz de mudança de base está errada. Me manda uma foto dela. A matriz de mudança de base parece que tá mesmo. Pronto, a resposta diz uma coisa completamente. Não é completamente diferente, mas diferente. Então acho que é completamente diferente. A matriz de mudança de base que me deu foi esta. Que eu tava igualando a imagem. Talvez se eu não igualar a imagem, então. 1, Eu, 2, 0, 0, 2, 3. eu tava fazendo a imagem. Se eu não fizer a imagem, só fizer só a base. Talvez seja isso. Eu acho que é. Queria ver a conta que tu fez, porque para mim ainda está um pouco estranho tudo. Pois é. Deixa. Porque eu quando faço conta, eu acabo pulando muita coisa. Porque assim, primeiro que a dimensão tá errada, né? Tipo, é 3 por 2, não é 2 por 3. Mas a resposta tá uma 2 por 3. Não, mas como é que vai ser 2 por 3? Não, tá certo, eu tô errado nisso. Peraí. Tá. O que eu Isso fiz, é eu 2 por fiz, 3. eu apliquei a imagem da aplicação no cálculo. Sim, sim, claro, mas vamos ver como é que tu fez isso. Eu pergunto qualquer coisa aí que a minha cabeça pensa funciona de uma maneira muito específica. Tá, cadê o T da transformação do outro lado? O T da transformação. Nem tá no meu paint. Aqui a gente não usa o T da transformação. Acho que é por Tá isso que errado. acho que deve ser também por isso também. Tu tem que transformar o vetor no zero. Porque assim, o vetor aqui é um vetor de 2 dimensões, ele tem que ir para um vetor de 3 dimensões. Uhum. Esse cara tem que virar um negócio de 3 dimensões. Certo. Qual que é ele em 3 dimensões? Ah, Porque senão não ele em tem como três, ele em igualar três, uma coisa de ele em 3 três dimensões, dimensões vai sacou? ser 1, 0, 0. Vai ser 1, 0, 0. Como é que tu sabe isso? Porque a soma é A mais B, B mais C. Se a gente. Na verdade.
Como é que a gente sabe isso? Tu tem que passar desse R2, tu tem que passar dessa base R2 para essa aqui. Né? Tá. A questão é... Tá, peraí. Aqui, de fato, vai ter que virar uma coisa... Tá, deixa eu fazer isso aqui. Tá, aqui vai ficar... Não tem a transformação, não tem. A gente vai ter que brincar com o que tem. Que é isso aqui só. Amigo, estou aqui. Daí qual é a próxima aqui? Um zero, né? Outro vetor que a gente tem, a base canônica também. Amigo, Olha, estou aqui. eu vou te mandar aqui Qual que é o 010 aqui, me diz? o 0. A imagem de 010 é 22. 2,2, então. Uhum. Vai ficar igual essa parada aqui em cima. Só Certo. que em vez de um 2, é 2, 1. E agora o próximo, qual que é o próximo? Vai ser 03. 0,3. Calma, não. Nossa, já sei pra onde errei. Tá, o 01 não é 22, 01 é 11. Porque o A é A mais B, B mais C. Foi aí que eu errei. Alright, Nossa, bem. foi totalmente aí que eu errei. Eu ainda estou um pouco preocupado com o fato de tu ter dito que a transformação desse cara é simplesmente um 0. Não, a transformação desse cara. Porque, como a gente faz aqui? A gente tem isso, não é? Tem esse esquema. E a gente tem a imagem. Então, se a gente fizer. Se a gente juntar essas duas. Imagina como se fosse uma base. Se fizer a junção das bases, a gente vai ter A21, A22, tipo, numa coordenada. Primeiro membro da coordenada é A21, segundo A22. E se a gente igualar esses à imagem que a gente tem, que é 1, a gente tem os valores. Certo. Tá, cara, preciso ir no banheiro rapidinho, até para fazer um Vai negócio aqui no lá, meu vai lá. mousepad. Tá? Só um Que segundo. eu vou ajeitar aqui que eu vi que eu errei gravemente. Tudo tá explicado. O calor na minha cidade tá um saco, cara. Se eu não trocar a água de 30 em 30 minutos, eu tomo água quente. Tá. Eu ainda não tô pondo fé no que tu faz para transformar esse 1 0 aí. É porque, calma.
Vou te mandar aqui que eu vi aqui o exemplo do professor, naquelas fichas formativas. E lá tudo funciona. Agora, com palavras, eu não sou de línguas, infelizmente. É de humanas, como a gente fala no Brasil. Também. Aqui, se eu fizer isso aqui, pegar aqui. Aqui tá aqui como é feito, né? A gente tem a imagem do bagulho. E tá ali que é 322, tá vendo? Uhum. Essa é a nossa imagem. Aí a gente tem a base que a gente está trabalhando, que essa base, pronto, as coordenadas é 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. A gente iguala então aquele vetor na direita, alfa, alfa mais beta, beta mais delta. Ou gama, não sei qual é aquela letra. Aí se a gente igualar o sistema com a imagem, a gente tem o valor de alfa e de beta e de, acho que é o delta, né? Que é um delta. Tá E a bom. gente encontra a coluna daquela transformação. Tá bom. Make sense. Bem, estou fazendo como os professores explicam. Se como eles explicam, como eles querem a resposta. Aí é só continuar isso para fazer uma conta, essa conta 40 mais vezes e Então não 42 tem está o T, feito. né? Basicamente não tem o T. É, ele ignora o T. Até porque tá errado eu ter feito desse jeito. Ah, tá. É, porque veja aqui na primeira linha, né? Eu não posso igualar, antes de ter posto o T, pensar comigo. Eu não posso igualar um vetor de 3 dimensões com a soma de vetor de 2 dimensões. Estavam perguntando também como se faz isso. A gente iguala o T à base, né? A um alfa da É, base. tá certíssimo, meu caro. Tem que lembrar que tu tem que ter a transformação, né? Isso é. Ou Se pelo não tiver menos a especificidade de algum vetor. De algum vetor depois transformado. olha na prova para tu ver que especificidade a gente tem. A gente só tem a matriz da primeira de uma transformação que a gente não sabe nem qual é a aplicação. Sabe que é de R3 para R3. Só isso. Ele quer saber Não, se mas ele é. tem que dar alguns vetores transformados. Ele é obrigado a dar. Senão não tem como fazer. Não, ele dá as imagens. Não, perfeito, é isso que a gente Não, precisa. não, pera. Ele pergunta se as imagens são aquelas. Ah, ele deu a base, então. Ele dá as bases. Não, a base ele dá. Ah, daí é fácil, só fazer a multiplicação, né? Sim, sim, mas eu também já. Pronto, eu não sei se o que eu faço é a multiplicação mais devagar, mas eu fiz o processo inverso, basicamente. Imagina, eu igualei a base, 1, 2, 3. Imagina, tá aqui na questão 13 da prova 2. A gente tem a base 1, 2, 3. Eu sei que a primeira coluna da matriz para a base B2 é menos 1, 0, 1. E eu sei qual é a base B2. Aí eu igualei isso no. Eu acho que eu igualei agora, nem me lembro mais. Eu pus ali menos 1 vezes 0, menos 1, 0. Calma, menos 1. Eita, já nem me lembro mais como é que foi aquilo que eu fiz. Depois tem que Você encontrar que não eu quer fiz, deu refazer certo. essas contas aí, não? Eu Essas tô aí me parecem mais vinculadas ao que a gente está estudando hoje, né? Pois é. Não, acho que tá vendo que vai. Tá vendo como é que vai dar certo. Tô vendo como é que vai dar certo, calma. Vai ser menos 1 vezes 0, menos 1, 0, mais 3 vezes 3, 1, 4. Acho que foi assim, porque agora parece que vai dar uma coisa completamente errada. Deixa eu. Depois tenho que reencontrar essas contas. Não, tenho que reencontrar essas contas que eu fiz, fez sentido e eu esqueci como é que eu fiz. Caramba. Quer fazer de novo? Eu acho que vai ser mais fácil eu reencontrar, se vou ser sincero. Foi ali um momento de eureka na minha cabeça. Que veio, que fez, que deu certo. Você não quer começar a fazer a 5.43?
Cadê 5.43? Também é de mudar de base. Né? Também. Mas. Pode ser, bora fazer essa depois que eu reencontro o que eu fiz, o cálculo. Essa aí não tem transformação, né? Só tu comparar um vetor com o outro mesmo. Uhum. Vamos lá. Eu acho mais fácil. Que é mais em linha que eu estava fazendo, inclusive. Que tá no teste, quer dizer. É mais que tá no teste? Legal. Porque no teste ele não dá aplicação, ele só dá as bases. E depois dá matrizes. Então, uma matriz, mudança de base de B1 para B2. B2 é a base canônica. Então, a gente está então, em B1 e quer ir para B2, então a gente tem que escrever sim. os vetores de B1 como combinação linear dos vetores de B2. De B2, isso. Então, eu trabalho com alfas, porque foi assim que ensinaram. Velho, mas ó... Bem, tudo bem. Tudo bem. Depois eu ponho na coluna certa e eu faço. Porque o problema dos alfas, né, é que a gente não sabe qual é a coluna que a gente está trabalhando. Mas se eu puser diretamente na matriz a coluna, então acho que ia ficar mais fácil depois para errar. Mais difícil para errar. Sei lá, eu prefiro assim, que já fica bem evidente o que é cada coisa, né? Mas tu é adulto. Sou adulto. Então aqui é bem simples. Qualquer coisa base canônica aquilo fez a base canônica. Então a primeira linha vai ser 1, menos 1, 0. Eu até acho que vou pular porque vai ser perda de tempo, eu acho, fazer o resto das contas. Menos 1, 1, menos 1. É 0, 1, bem 0. auto-evidente, né? Uhum. Com a base canônica é simples. Se Agora, tudo fosse base canônica nessa vida. se tudo fosse base canônica. Então, a matriz de B1 para B2 é 1, menos 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1, 0. Que por acaso, inclusive, eu acho que parecia simétrica, mas não é. Tá, então tu já quer fazer do B1 para B3, né? O do B2. Pera, o do B2 para B1 também já é mais diferente. É bem mais diferente, na verdade. O B2 para B1 é realmente. Bem, tu pode fazer a matriz inversa, né? Se tu acha rápido encontrar desse jeito e ele te pede o contrário, encontra a matriz inversa. Eu posso? Funciona assim? Sim. Ah. Legal, né? É bem bacana essa verdade. Só que encontrar a matriz inversa é meio chato, né? É meio chato. Acho que vai ser mais fácil fazer de B2 para B1. Se fosse uma matriz 2x2 é de boa. Tem aquela formulinha lá, né? 1 menos o determinante, daí inverte a diagonal principal e troca o sinal de diagonal secundária. Pronto. Nem me lembro mais como se faz assim. Sinceramente. Só serve para 2x2 mesmo. Então é quase inútil. É quase. No nosso caso é. Mas eu acho que bora fazer assim nesse esquema para pelo menos pratica desse jeito. Eu acho que vai ser melhor até assim. Então é fazer base canônica 1, 0, 0 vai ser igual a alfa 1 menos 1, 0. Esse assim vai ser mais interessante fazer. Beta menos 1, 1 menos 1. E delta 0, 1, 0. Aí faz aqui o esquemazinho para saber como é o formato, que é alfa menos beta, alfa, não, menos alfa, mais beta, mais delta e menos beta. Aí iguala isso tudo. Que divertido, gente. Resolver sistema é assim, né? Fazer bem divertido, né? Então aqui alfa menos beta igual a 1. Bom é que eu posso copiar aqui, né? Tu não pode. É um pouco chato. Não vou mentir. Aí então menos alfa mais beta mais delta igual a 0. Menos beta igual a 0. Olha, beta é 0, que divertido. Se beta é 0 e alfa menos beta igual a 1, alfa é igual a 1. Então, menos Você 1... e os seus alfas, né? Tá louco? Eu não gostei desse alfa aí, cara. Desculpa. Então, eu tenho que alfa é igual a 1, o beta é igual a 0 e o delta é igual a 1. Você já encontrou tudinho?
Não tem que escrever menos A11, A12, então é mais rápido. Às vezes nós temos essa sorte. Eu também tenho a vantagem de ter um lápis e não um mouse. Eu não faço no mouse, não, eu faço numa tela. Bem, minha letra é horrorosa, então tu pode continuar achando que eu uso mouse. Então, pelo menos. Tu usa um touchpad, é? Naqueles. Não, eu uso tabletzinho? uma mesa digitalizadora. Não. Coisa como se fosse para desenho, né? Isso. O A igual o alfa, né? Igual a 1. É só pensar com o alfa e a gente ignora a coluna e pensa o alfa só na linha. O alfa é a linha 1, beta a linha 2, o treco aí, e o delta a linha 3. Calma, falta aí alguma. Na segunda linha falta alguma coisa. Falta o delta. Falta o beta. O A1, 2. Tá faltando ali o A1, 2 naquela soma? Tu já Tá ignorou? olhando para mim? Tá dizendo para Tô. mim? Mas já cortou no primeiro passo. Porque o A é 0. É isso aí. Deu a mesma que a tua, a primeira coluna? Sim, deu. 1, 0, 1. E continuamos nesse mesmo esquema, né? Aí Veja que, agora. olha só, olha a maravilha aqui. A gente copia, E cola. cola e só muda o vetor lá na frente. Qual que é o vetor lá na frente agora? É o 0, 1, 0. Bem, o esquema tá aqui feito. Eu posso só repetir e trocar a variável. Entre aspas, que O igualada. esquema é o mesmo, exatamente. Vai trocar naquilo que tu iguala. Muito bem. Aqui é 1. O beta continua sendo 0, que é top. E agora o alfa também é 0. Ou seja, só o delta que é 1. É 0, 0, 1. Certo. Don't know. Just a sec. E depois é o 0, 0, 1. Agora, como é que eu vou saber bijetividade e injetividade sabendo só matriz de transformação? Como é que tu vai saber isso? A prova perguntava coisas assim. Não, peraí, né? Numa situação como essa, não. Não, depois tá lá a pergunta. É. Tá lá. Perguntando se a aplicação. Na verdade. Bem, tu vai ter que achar a base desse subespaço, né? Dessa transformação. Porque querendo ou não, é uma transformação, né? Pois é, calma. Só que é uma Não. transformação de R3 para R3. Quer dizer. Pera, agora tá me perguntando. Porque. De R3 para R3, certo? Uhum. A imagem de F tem dimensão 3. Sim. Não, definitivamente tem. Porque daqui é uma resposta certa à imagem. Então, se a imagem de F é igual à à dimensão do espaço de chegada, que também é R3, ela é sobrejetiva. Bem, tu tem que tirar a base da imagem, né? Eu não consigo Não, afirmar isso de a cara. base da imagem são 3 bases. São 3 Três coordenadas, são 3 vetores. Então, beleza. Então, nulidade é 0. Ela é nulidade é 0, ou seja, ela é injetiva, porque a nulidade é 0, e é sobrejetiva, porque a dimensão é igual ao espaço de chegada. Então, como é que ela não é objetiva? Então, tem alguma coisa errada nessa lógica. Provavelmente ela não tem a imagem igual a. Não tem imagem de 3 dimensões. Tá aqui na resposta certa a imagem, como 3 dimensões. Então, deixa eu ver. A prova 2? É, a prova 2. É a última pergunta. É a última pergunta de todas. 8. Tá. Não, a última pergunta é 12, eu acho. É 12? 12? Não. É 13, é 13. É 13. Só vai. Teste 2 eu tenho só até 8. Basta autoavaliação sem autoavaliação. Tá em papel impresso aí a prova? Não, tá em papel normal. Papel PDF bonitinho, quero dizer. Sim, calma, porque eu acho que a autoavaliação. Me manda aí. Remandar.
Teste 2. Uns quadradinhos, tudo pintado. Ah, eu não tenho isso aqui. Ah, deve ter, te mandei. Ah, Não tá. deve Então ter. não tá onde estava aqui. Tá, Tem beleza. problema, tem de novo. Vamos ver, vamos ver. Just a second. Aí, ó. Tô vendo. Tá carregando, apareceu. É literalmente a última pergunta. Cara, tá confundindo as coisas. Tu tá pensando Ótimo. que a imagem é esse cara aqui, né? Não, Isso não é a imagem. não, não tô dizendo que é assim, mas ali lá embaixo, lá embaixo. A resposta certa, a imagem de F é 324 427 103. Essa é a resposta certa, que eu não marquei. Certo? Certo? Ou seja, a dimensão da imagem de F é 3. Sim, Beleza. Então a gente sabe que F é a aplicação linear de R3 para R3. sim, Então o núcleo de F deveria ser 0. sim. Então ela seria como é o espaço o espaço a dimensão da imagem é igual ao espaço de partida, porque é R3, e o Certo? núcleo é 0, ela devia ser sobrejetiva e injetiva. Certo. Então por que ele marcou como errado aqui objetiva? Tá errado o objetivo aí, né? É errado objetiva, hein? Ô, louco, bicho, mais do que nunca, meu. Ah, já sei por quê. Porque isso aqui Por não é uma favor. imagem. Bem, até tu pode dizer que é imagem, mas no caso aqui é duas dimensões só. É só 2 dimensões? É, porque o vetor do Teria que, meio, o vetor do teria meio é a que ver se combinação não linear do é. primeiro e do segundo, do terceiro. Isso, não, tá. Faz sentido. Já ia dizer, porque isso aí não tá uma base, tá? Já tava sequência geradora. Não sei se é uma base. Não é uma base. Teria que fazer o É forma uma de escada disso aí. Esses vetores são LD. O segundo, por exemplo, é a soma do primeiro com o terceiro. Eu tô vendo agora também. Tá, tudo bem. Faz sentido agora. Então Eu não é sempre, objetivo. realmente, assim não é. A dimensão do núcleo vai ser 1. Então teu prof tá certo. Tá Tem certo. como Eu que tava indo rápido demais. Não parei pra pensar. Pois é. Mas eu ainda quero encontrar, porque eu encontrei esses valores 3, 2, 4. Eu encontrei esses valores. 324, 427, 103. Tá, tu encontrou e não tá errado. Só que tu não precisa de um desses vetores, só isso. Não, pois é. Agora, como foi que eu encontrei? Calma, qual Tu é? fez a matriz mudança de base, né? A matriz já tá ali feita, menos 1, 0, 1. Ah, Tu tem um X, ó, eu sei como eu encontrei. tu Eu só, multiplicou por uma coluna XYZ, né? eu só multipliquei o primeiro membro da base B2 por menos 1. E o terceiro membro da base B2 por 1. Que deve ter dado o valor certo. Deixa eu ver. Que eu tava tentando igualar por algum motivo estranho agora, quando tava refazendo. Deixa eu só confirmar pra ver se bateria certo. Seria 3, 1, 4, menos 0, 1, menos 1, 0. Que daria 3, 2, 4, que é o primeiro valor. Aí se eu fizesse. Tá, já sei como. Nossa, tá. O mundo faz sentido agora. O universo está em paz. Eu quero que esse professor não fique muito mais. Até rimei aqui. Mas tu entendeu por que que, tipo, Por não que, tá errado. Fez. A, que a base é 3? a questão é que, beleza, tu fez a matriz e tal, só que tu pode escrever isso como uma transformação linear, entendeu? Uhum. Essa é a ideia. Tu pode escrever como uma transformação. Como assim uma transformação agora? Ó, por exemplo, vamos pegar a matriz. Qual que é a matriz certa ali? É aquela... A matriz é a. Que vocês têm a A. Aquela matriz A de B1 para Tá, B2. beleza. Então vamos pegar ela aqui.
que acontece aqui? Olha só. Se tu pensar na mudança de base como uma transformação, tu vai ter, por exemplo, t de x, y, Eu tô vendo a prova z. ainda. Tá, vou pôr aí. Agora, vezes uma coluninha aqui, x, y, z, certo? Certo. O que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer dessa multiplicação aqui, mas eu posso jogar no Wolfram. Vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo, porque perder tempo com essa coisa aqui seria Não, longo, vai chato. dar menos x Não, menos não, z. eu não quero, eu quero ter Ah, certeza desculpa, do que eu estou desculpa. fazendo. Sem, Tá, sem desculpa. problema, sem problema. Me diga aí qual que é o from, então, por favor. A matriz toda 3x3 aqui. A matriz toda do A, Isso. menos 1, 0, 1. A coluna. A coluna menos 1, 0, 1. A segunda coluna é 1, 1, 1. E a terceira coluna é 2, 1, 0. Tudo isso, multiplications aqui por esse carinha aqui. Vai ser o x, y, z. Olha só no que eu cheguei aqui. Olha só no que eu cheguei aqui. Pode multiplicar assim, tá correto? Não era Não, pra fazer uma matriz é coluna? que tanto faz. É uma coluna a Faz? resposta. É Tá, uma beleza. coluna a resposta. Ah, peraí. Agora que tu falou, isso aqui vai dar um número só como resposta. Porque é uma 3 por 1 e uma 1 por 3. Não, é 3 Deve dar por... 3 por 3. É que aqui, né, o que acontece? Não, tudo bem, tá tudo certo. A questão é que essa resposta aqui seria igual a qualquer coisa, né? Sei lá, É, A, B, C, né? E sim. o que acontece nessa situação? Você não tem um sistema possível e determinado. Você tem um sistema possível e indeterminado, nulidade 1 aqui. Porque. Dá pra saber, pronto. Dá pra saber pós-cálculo que a núcleo vai ter pelo menos dimensão. Vai ter dimensão 1. Você vai ter o y igual a menos x e o z igual a x, entendeu? Então você vai ter x, menos x e x como resposta. Sacou? Essa vai ser a tua imagem. X menos x e x. O que é meio estranho também. Não pensei que seria isso tudo. A dimensão da imagem é um só. A dimensão da imagem é 1, não. A É o que dimensão da tá dando imagem. aqui, né? Real roots aqui. Mas, então, beleza. Eu tenho essa transformação. Menos x mais y mais 2z, né? É o primeiro valor. Por qual eu substituo? Pelo valor da segunda base ou da primeira base? Não, é que isso vai ser a tua transformação. Tipo, Sim. então, o que vai acontecer, né? Bem, digamos que eu coloque A, B e C aqui para deixar claramente o que eu quero mostrar. Só que vai surgir um monte de incógnita aqui, isso que é chato. Não, não, nem tão chato. Foi até Ó, bastante ficou forte. legal, né? O problema é que eu queria isolar o A igual a tal coisa, o Mas B igual a tal coisa. a A gente gente, achou a o gente pode C. isolar na nossa cabeça. Tá ali, pode isolar. Sacou? Então tu vai ter o A, B e C dependendo de X, Y, Z, né? O A vai. O C é igual a 2B menos A, depois. Eita, ele juntou tudo. Pois é. Ficou ruim aqui. Queria que ele tivesse Mas explicado a isso gente melhor. pode igualar ali em cima. A igual a menos X mais Y mais 2Z. B igual a Y mais Z. Dá para fazer a conta, né? Eu queria não fazer a conta porque é meio longo. Mas a questão é isso, né? Quando você faz a transformação, você vai ter ela em função de x, y, z, né? Então, por exemplo, aqui o A, deixa eu pôr no Python, né? A gente vai fazer isso na mão mesmo, fazer o quê? Hoje nada está colaborando com a gente. Mas até que, se parar pra pensar,
o valor de x vai ser a primeira linha inteira. O valor de y vai ser a segunda linha inteira e o valor de z vai ser a segunda linha inteira. Aí ignora. Isso, basicamente isso. Daí, quando tu tirar o vetor da base, tu vai ver que eles são múltiplos. Entendeu? O A vai ser isso, o B vai ser y mais z. Agora, olha só, tu pode escrever isso como uma transformação, sacou? Um operador, tanto faz o nome que for. Sim. Daí tu só copia. Aí vai ter x. Calma. Ah, sim. Acho que era boa ideia nessa altura ter. Não era bom trocar de letra em vez de Não, XYZ. não, tá tudo certo isso aqui. Tá tudo Perfeito certo? isso aqui. Sim. Daí o Ótimo. que acontece aqui, olha só. Essa é a nossa transformação, certo? Certo. Daí, se eu Separando for aí. tirar a imagem aqui, eu vou ter o quê? De cara, assim, se eu tirar a imagem, eu vou ter menos 1, 0 e 1. Vou ter 1, 1, 1. É E vou um. ter Assim, 2, 1 e 0. Essa é a minha imagem. certo. É a Certo? base da Só que imagem. nota o seguinte, né? Olha só, se tu somar esse cara aqui com esse, vai dar Vai ter esse. o do meio. Isso. Então, isso, vamos dizer assim, é É só uma um sequência conjunto. da Uma imagem. É uma sequência. sequência da Isso. imagem. Vamos chamar assim S. Daí a imagem de verdade só esse cara e esse. É. Ou os dois do meio, Ou tanto dois. faz. Sim. São só dois. Dois dos São três. dois, exatamente. Isso. Então, note que isso que eu acabei de obter não é exatamente igual ao que está na tua prova, mas é múltiplo. Né? É múltiplo? Bora ver. Ah, sim. É, sim, mas como depois eles fazem casos concretos, a gente poderia pegar a base, né? Encontrar a base dos dois. Ou seja, vamos assumir que a base é só os dois primeiros. Menos um. A gente poderia igualar, então, aqueles valores a um múltiplo dessa base. Uma combinação linear dessas bases. Uhum. E encontrava. E aí, o que a gente vai fazer então? Nesse caso, acho melhor. Pronto, eu teria que ter uma base. Acho melhor trabalhar com base do que com sequências geradoras. Então, como a gente sabe que os dois soberanos são do terceiro, sempre, então a gente só ignora aquele último. Melhor ignorar É. aquele último. Então a gente vai saber que, por exemplo, 3, 2, 4, né? Vai ser igual a um alfa menos 1, 0, 1, mais um beta, 1, 1, 1. Que a gente sabe o esquema, que então vai ser alfa, menos alfa mais beta, beta, alfa mais beta. Então, o menos alfa mais beta vai ser igual a 3. O nosso beta vai ser 2. E o nosso alfa mais beta vai ser 4. Aí causa problemas. É 3, 2, 4 um dos valores da imagem? Só para confirmar. Lá é 3, 2, 4 3, 2, deles. 4. É. Algo de errado não está certo. Eu não sei que você está inventando história ainda. Eu também não sei o que eu estou inventando. Se desse certo, eu saberia, mas como não está dando certo, eu não sei. Você está dizendo que o meu vetor não é o mesmo que está ali? Não, estou dizendo que eu não sei se estou fazendo uma coisa certa. Será que ele não pegou a B1 com a B3 ali e fez? Ah, não. Não tem nada a ver. Bem, eu sei que eu fiz a conta certa. Agora, Deixa eu continuar isso aqui. Bora ver se alguma coisa se dá certo.
Não, não vai dar certo. Porque um menos alfa vai ser um valor, depois vai ser outro valor. Completamente diferente. Pelo menos na minha conta. Talvez se eu tivesse pegado vetores diferentes. Zé, né? Como é que ele chega numa base dessa? Ignorar um 1 e escrever o 2, 1, 0, A entretanto. questão é o seguinte, a gente fez com o A, né? Quem disse que aquela imagem lá é pro A? Como assim? Por que que não Ah, pode ser a sim. imagem da transformação de B2 para B3? É, eu acho que é por isso que como eu fiz, foi só com as bases. Base com base, múltiplo de bases, né? Pronto, eu não sei o porquê dar valores exatos tão exatos. Não sei se o professor está simplificando alguma coisa. Porque, pronto, se eu pegar os valores da base, se eu multiplicar aqueles valores. Na verdade, faz um sentido. Se eu multiplicar. Não, faz sentido. Não, a imagem, não é? Bora ver. A imagem. Tá. Na minha cabeça clicou agora uma coisa. A imagem de. Uma imagem de F, né? Aham. Vai ser igual a um alfa. Um alfa vezes 0 menos 1, 0. Mais o beta vezes 1, 2, 3. Mais um delta vezes 3, 1, 4. Isso a gente já sabe que a gente já fez as contas com a imagem igualando isso. Certo. Esses alfas, betas e deltas é a coluna da matriz, Sim. certo? Então a gente substituindo o alfa, beta e o delta pelo que está na coluna da matriz, a gente teria uma das imagens. Tá bom. Agora pronto, a imagem, pronto, a imagem de inclusive vai ser a imagem especificamente de F de 1, 2, 3. A primeira, é o primeiro valor. Pronto, a gente sabe disso. A gente já fez até as contas aqui exatamente dessa coisa, só que é o contrário. A gente saiu com os valores da imagem e pegou a matriz. Aqui sai com a matriz e pega os valores da imagem. Entendi. Que curioso, né? Porque É. os vetores eles não são parecidos, né? Então, se eu seguisse essa outra lógica, talvez eu. Não é que eu tô errado, não é que eu tô errado, né? Eu tô certo. Mas sim, ele tá fazendo o caminho inverso do que a gente normalmente faz, né? Que a gente pega as bases, tem a transformação da Sim, base, daí a gente não tá errado, né? não tá necessariamente errado. A gente tá fazendo só o caminho inverso. Tá andando de costa. Pois é, e agora? Porque, pô, o senhor não pode dizer que tá errado. Senhor. Mas eu posso só ter feito um cálculo errado. Eu acho que eu Eu, não errei nada na minha conta. é mais fácil eu ter errado. Ah, não, 3, 2, 4. Será que. Deixa eu fazer a combinação linear disso aqui. Deixa eu fazer a matriz dessa sequência. Pra ver se. Menos 1, 0, 1, 1, 2, 1, 0. Então, eu uso também tecnologia para facilitar a minha vida, porque se eu mandar calcular o posto dessa matriz, ele faz o cálculo usando o método de eliminação que faz na forma de escada. Pois é, o problema é esse, né? Para achar vetor próprio, valor próprio, Uhum. às vezes o método que a gente faz vai dar um valor diferente, mas que é o mesmo, na verdade. Olha, Sabe? Tem o mesmo significado. uhum. A base que eu encontrei. Isso que é a base. Aquilo não era. A base dessa matriz é menos 1, 0, 1 e 0, 1, 2. Essa é a base. Então seria menos alfa, beta, alfa, mais 2 beta.
Esse é o esquema para fazer a imagem. Agora é só igualar o menos alfa igual a 3. O beta igual a... É 2? É 3, 2, 4, né? E alfa mais 2 beta igual a 4. Pronto. Eu acho que... Não, tem uma coisa errada. Peguei os valores Caramba, velho. certos. A Peguei os gente tá valores se certos. enrolando numa conta que era pra ser fácil, né? É uma conta que a gente já até fez. Pois é. Ah, caralho. Ah, então, alfa igual a menos 3. Beta igual a 2. Então, nesse caso, 2 de beta. 2 mais... Menos 3 mais 4 não é igual a 4. Menos 3 mais 4 não é igual a 4. Ah, caramba. Isso que dá pra fazer as contas aí no papel e eu não ver, né? Se Também. estivesse fazendo no Paint, tava te corrigindo. Mas tem que fazer no mouse. É, tem que comprar uma mesa digitalizadora. R$ 100, deve ser 2 euros aí para vocês. Ah, mas eu não tenho espaço na minha mesa para guardar nada disso. Ah, Tá, essa é a dimensão de Gauss. Certo. Tá inclusive pela ordem da... A ordem tá certa. Não faria muita diferença. A gente tem dois. Duas. Fez uma mudança de linha? Não. Porque se tivesse mudança de linha, teria que trocar o sinal. Caramba. Bem, eu não. Ah! Ele fez uma mudança de linha. Fez mudança de linha? Não, não fez mudança de linha, não. Ele só fez as contas mesmo. Deveria estar dando certo o esquema. Essa é a base. Melhor, essa é a base do que eu fiz? É a base da imagem. Não tem nada a ver com o que eu tô fazendo. Eu acho. Pois é, essa é a base da imagem. Não tem nada a ver com o que a gente tá fazendo. Não sei nem porque eu tô fazendo isso. Não faz sentido. sinceramente, acho melhor irmos para outra. Pois é. Essa... Bem, na verdade, ter a base da imagem não é mal. Mas ter a base da imagem daria pra encontrar aquelas imagens também. Que é a base. Tá. Bora seguir. Bora seguir. Já sabemos porque F não é objetiva. É F de 1, 2, 3. Como é que eu Qual saberia? questão? Qual questão? Não, eu tava vendo as linhas de cima. F de 1, 2, 3 não pode, porque eu já sei que a imagem de 1, 2, a imagem de 1, 2, 3 é a primeira, 3, 2, 4. Fazendo esse método inverso. Que mais? Aqui o que mais tem na prova de mineiro de jato? Tinha ali uma pergunta interessante. Bora ver a questão 9. Questão 9 também é aplicação linear. Já vi qual é o problema, aplicação Questão linear. 9 da Do prova. teste. É, da prova. Essa é bem chatinha. Essa parece mais feia mesmo. Mas é só escrever isso de um jeito mais apropriado que vai ficar tudo. É, ele tem as bases, ele diminui as bases. Põe como bases como sendo letras. Uhum. Bora lá ver. Essa subjetiva está errado. Tá errado. Ela não é Eu subjetiva. não Mas entendo esse simbologia da tua prova, é porque confuso, é confuso. círculo para O mim que é tá em certo, né? azul. Pra mim normalmente é certo. Mas o que tá azul tá certo. O que tá vermelho tá errado. Se é um círculo, é porque eu pus uma coisa que é verdadeira, mas é falsa. Se tá uma coisa que tava falsa.
que é verdadeira, mas eu pus falso. Basicamente é assim que se lê essa correção. Bizarro. O azul é bom, vermelho é mal. Acho que eu só retei uma pergunta dessas. Então ela não é sobrejetiva. Ela não é subjetiva, a gente Para já ser sabe disso. sobrejetiva, o espaço da imagem tem que ser igual ao espaço da base. Da base, da De onde R3. vem, Então né? a dimensão teria que ser 3. Bem, aqui é. Aí Tu que nesse afirmou que é caso. sobrejetiva e não é. Se a gente É, olhar apenas pro bagulho aqui, né? A gente ainda não sabe qual que é a da imagem, mas pode ser 3. terem que fazer as coisas. Pode ser até 3, né? Então vamos ver qual que é, né? Cadê a nossa imagem aqui? São esses carinhos. Bem, a gente não tem, mas a gente tem respostinhas aqui, né? Tem, a Vetorinho. gente sabe qual é as imagens das bases. Tem que fazer a transformação aqui, né? Então, É a gente isso. primeiro, bora logo deixa eu botar aqui que a base B é 1, 0, 1, 0, menos 1, 1 e menos 1, 1, 0. Essa é a base B. Sabemos qual é a imagem de E1, que é x menos 2. Imagem de E2 é Amigo, estou aqui. amigo, estou aqui. É, queria estar na sua prova para te ajudar, mas não vou estar. Paga essa passagem agora, será que tu vai chegar aqui a tempo? Pior que Rola, né? até que chegaria, mas não. Mas é muito cara a passagem daqui, ainda mais essa TAP, vagabunda. Agora tem que multiplicar pelos vetores. Né? Quais são os vetores aqui? Calma, a gente sabe a base, 101. A gente sabe que a transformação dessa base é x menos 2. Eu coloquei Isso, aqui. Então é certo, a o gente sabe. coeficiente que multiplica o quê? Multiplica a É, base dos polinômios. Né? uhum, Qual que é a base dos polinômios? A gente pode pensar que a base dos polinômios é a x quadrado mais bx mais c, ok? uhum. Correto? Correto? Tá bom. Correto. Então, o problema é que eu não sei qual que é os carinhos aqui. Certo. Bora refletir nessa situação. A gente poderia fazer. A gente poderia fazer o que eu fiz, que foi meio burrice, que era comparar cada uma das bases e ver o que mudava. Na verdade, não. Primeiro que a gente pode fazer uma combinação linear, para ver se é a combinação linear as bases. Eu não sei se era a pergunta. Tinha lá na pergunta de fazer. Não. Pedir a transformação das bases. Não é só colocar um vetor genérico de polinômio, não? Acho que pode. Bora tentar. Que, bem, vamos pensar assim, então. A, B e C, tá? Uhum. A quadrado. Então, Sim, ABC. Assim que eu prefiro até assim. 1, 0, 0. Se parar para pensar, toda aplicação linear acaba sendo uma transformação linear com a base canônica. Não, calma aí, né? Com matriz não dá para fazer assim. Com matriz não dá, Só mas. se tu chamar a matriz ABCD de A, B, C, D, né? Sim, a gente pode transformar os valores de cada posição num vetor. Aí fazer isso. Na verdade, também. Como diz o meu professor da faculdade, até um cachorro é um vetor. Ele falava isso. Mas também existe a base canônica das matrizes. Que é 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Pronto, nos quadrados, nas posições. Sim, daí a gente escreve como se fosse um vetor. Tu entendeu, né? Tu entendeu. Entendi. Daí nós encontramos aqui que A1
É 0. 1, 2. Então, Sabe o que vai ser top? ok. É que a gente tá acabando por fazer a matriz de mudança de base de B para polinômios. Que é uma das perguntas para fazer também. Perfeito. Se tiver certo, já era, né? Bem, essa coluna tá certa. Coisa boa. Vamos para a próxima, então. Eu vou copiar só esse cara, porque esse cara é igual, né? É. Daí, nós temos o que para o próximo? O E2 é 0 menos 1. 1, que é menos x quadrado menos x mais 1. Que vai ser menos 1, menos 1, 1, a coluna. 1 menos 1. É como trabalhando em base canônica aí, entre aspas, né? Mas essa parada aqui a gente não vai usar para nada, né? Opa, Acho que desculpa. Era isso que eu quis dizer. Já está. já, Não, bem, tem, peraí. a gente Era tá, exatamente isso que eu queria dizer. A gente não vai usar isso aqui para nada? a gente tem uma questão que é para saber se que por acaso já sei até como fazer agora, que é saber se é combinação linear. Ah, não, ele quer saber se as imagens são sequências de. Ah, beleza, então calma. Não, tudo bem. Ó, a gente pode olhar o seguinte, né? R3, certo? Isso aqui é um vetor, isso aqui é outro, isso aqui é outro. Eles são LD ou são LI? Isso, para isso que importa isso. Mas tem uma pergunta que quer saber se as imagens são combinação linear entre si. Tudo Ele bem, quer tudo saber. bem. A gente chega lá. A questão é o seguinte. Uhum. Essa base aqui do R3 que a gente tem, ela é LI ou LD? Essa base de R3, se é LI ou LD? A gente soma o primeiro vetor com o terceiro, por exemplo. Vai dar 0, 1 e 1. A gente não tem isso. Não, a gente pode fazer a Ela forma de é LI isso escada. ali. Isso aqui A é gente pode LI. fazer sempre fazer a forma de escada, né? Dá para fazer isso também. Sabe que eu nunca lembro, eu vou te confessar uma coisa, eu nunca lembro como é que prova que os três vetores são LI por matrizes. É só ver a Mas forma eu de acho. escada. Se a característica da matriz for de forma de escada for igual à característica da matriz em si, é Porra, é mas não LI. tem um outro jeito melhorzinho, tipo fazendo um determinante, alguma coisa assim. Talvez. Escalonar é muito chato, Bem, cara. acho que se fizer o determinante. Não, se o determinante for zero, dá pra saber que não é escalonável. Vamos pôr no Google assim: provar conjunto LD, LI, determinante. Como descobrir se dois vetores são LD ou LI? Mas o cara me coloca uma matriz 2 por 2 também. Daí é brincadeira. Porra. Mas tinha uma maneira com o determinante. Não, determinante igual a zero não é invertível. Mas se o determinante for zero, a gente sabe que uma das linhas é nula. Certo? A Se o coluna é nula. determinante é igual a zero, é LD. Se o determinante é diferente, é LI. Mais ou menos isso. É isso. Essa é a moralzinha. Só que, Moral da só história. que os vetores eles entram como colunas daí. Não, eles entram como linhas. Dentro como cada vetor é uma linha, assim. Se bem que na real não importa, né? Porque uma transposta tem o mesmo determinante da inversa, da normal, né? Inclusive, eu sei que ela vai ser LI. As bases são LIs. Tá bom, perfeito. Isso já é legal. Isso já é bem legal. Agora, dá para responder que é sobrejetivo só com isso? Não sei. Porque a nossa imagem aqui, eu não sei se ela é LI, mas a gente pode descobrir, né? Tipo, vamos escrever isso aqui como se fosse um vetor. Isso Certo. daria 0, né? Menos 2, outro vetorzinho. Menos 1 e 1, e outro vetorzinho, 2, 1 e 0. Isso aqui é LI ou LD? Tá. Sabe, eu me lembro o que eu fiz na prova para encontrar. Eu basicamente eu sabia que as bases eram igual aquelas imagens. Então fiz subtração de bases. Como tu inventa coisa também, né, Daniel? Deu certo. Subtração de bases. Para saber o que cada coordenada cada ai,
cada uma das bases esqueci até o nome agora. 100. Ah, canônica? É a base canônica, isso. O que era cada canônica? Tá, mas olha só, esse conjunto aqui é LD, cara. Porque se tu multiplicar isso aqui por 2 e somar, vai dar o zero que está aparecendo aqui, mas não vai dar os outros termos. Tá por 2. O que é onde? Multiplica esse cara por 2 e soma com esse. Não vai dar esse aqui. Ele tá dizendo que ela é determinante? Que ela é determinada? Não, eu tô dizendo que... Cara, a gente tá falando de ver se o conjunto é LI ou LD, cara. Ah, sim, justamente. Esse conjunto que eu acabei de escrever é LI, não é mesmo? A imagem é 3 dimensões. É LI, a imagem são as 3. E por que diabos não é subjetiva, então? Não sei. Bem, tá bizarro isso, porque se essa é a base da imagem, era para ser 3 dimensões. É LI essa base. Essa base é LI. Agora, Ela é independente. se isso aqui não é a base da imagem, mas eu acho que é, né? Mas talvez não seja. Não, Sabe por que não é? Porque isso aí é só um vetor, né, cara? Isso aí não é a base da imagem. Porque a gente não achou a transformação. Isso aqui é só um vetor aí da imagem, mas não é a imagem. Isso é só um vetor. A gente tem que achar a transformação. A gente tem que achar a transformação. Sem a transformação, não tem como saber qual é a imagem da imagem, né? Dessa desgraça aqui. Tu quer saber o que é F de 100? Eu quero saber a imagem. A imagem, e a imagem do só quê? vai conseguir obtendo a transformação. A gente não tem a transformação ainda. A gente... E é o que eu estou fazendo aqui. Isso aqui que eu estou fazendo é encontrar a transformação. Certo. Porque eu vou encontrar a matriz mudança de base e depois eu vou fazer igual que eu fiz no outro problema. Eu vou multiplicar a matriz mudança de base por A, B e C. Sim. E daí eu vou encontrar uma relação. Certo. E daí, se essa relação for um valor específico para A, para acelerar o teu processo, tá ali a matriz de mudança de base dada. 0 menos 2. Bem, a gente já tem que achar isso aqui, né? Porque, né? Sim. Mas acho que vai dar isso mesmo. Pelo menos. Então, se for ver os valores de cada ABC, o próxima coluna vai ser -1, -1. Eu boto fé. Agora a questão é o seguinte, né? Uhum. Nós estamos transformando do R3, ou seja, XYZ, né? Para um espaço de polinômios, né? Sim, para um R2X. Certo, vamos pôr o ABC aqui. Agora a gente vai fazer aquele sisteminha simpático. Vai ficar menos B mais 2C igual a A. Não, igual a X. Na real, isso aqui é XYZ, né? Tá. Isso é XYZ. E aqui vai ser ABC a resposta. Claro, por X quadrado, né? É. Beleza. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte. A é igual a menos Y mais 2Z, né? Uhum. B é igual a X menos Y mais Z. C é igual a menos 2x mais Y. Isso. Então, a gente pode dizer o seguinte, uma transformação do x, y, z para o espaço dos polinômios vai ser o A é o carinha que fica na frente do x quadrado, né? Uhum. No caso, é menos y mais 2z. X quadrado mais x menos y mais z igual a x mais 2x mais y. 1. Então, eu posso dizer que uma sequência geradora da imagem, né? Vai ser, por exemplo, 0, 1 e menos 2. Sim. Menos 1 e 1. Certo. 2, 1 e 0. Agora terei que saber se essa sequência é linearmente independente ou não.
Isso, bem. Aí eu A vou gente usar pode nossa... tentar zerar. Bem, antes de mais nada, o que eu obtive aqui foi igual ao que a gente tinha visto aqui? Não, né? o quê? 0, 1 e menos 2. A gente Ó, substitui... não, Vai 0, 1 e substituir menos 2 aqui. 0, 1 e menos 2 aqui. mas... Menos 1, menos 1 e 1. Menos 1, menos 1 e 1. Aqui. sim, sim. Tô vendo. Essa sequência é igual a isso. Agora tem que saber Zero. seria a base. Mas é essa desgraça que é ali. Deixa Que é eu, ali. deixa eu fazer aqui uma coisa. Diz aí a linha, a primeira linha. 0, 1 e menos 2. Menos 2. Segunda linha. Menos 1 e 1. A Terceira. terceira, 2, 1 e 0. 2, 1 e 0. Isso. Se eu ver aqui, ela não é ali. Não é. Não é ali. Tá, então eu fiz errado a continha aqui. Ô, tio. Ah, eu vacilei, hein? Aí a base que diz é menos 1, 1 e 1 menos 2. Essa é a base. Menos 1 e... Não, o outro tu falou errado. Menos 1 e 0, 1 e menos 2? Menos 2, Isso. Então significa que isso aqui é a combinação linear desses dois, mas eu não estou vendo isso. Qual? Então, se eu multiplicar isso aqui por menos 2... Ah, é E o verdade. outro só somar. Ah, mas olha só, que curioso, né? Porque se eu... Bem, esse cara é a combinação linear desses dois, né? Mas é curioso, porque Sim. se, por exemplo, eu multiplicar esse cara por menos 2 e somar com esse, não vai dar esse aqui. Vai se for menos 2, daria menos 2, 2. 0. Aí mais 2, 1, 0. Vai ficar menos 1 mais 1, menos 1. Menos... Ah, vai dar um múltiplo. Que desgraça. Caramba. Que merda. Que merda. Se multiplicasse por menos 2, 1 e multiplicar por 1, o outro dava isso. Que desgraça. Aí me trollou. Fiz tudo essa bosta aqui. Nossa, eu tava tudo certo. Meu Deus. Mas pelo tava menos muito a gente tirou uma abstrato. coisa importante, né? Que agora a gente sabe que a dimensão da imagem, a base da imagem é 2. Mas assim, de toda forma, aqui ele deu a imagem, né? Ele deu a imagem, né? Essa é a questão. Ele já deu a imagem aí. Toda a conta que eu fiz obteu exatamente o que ele fez. Claro, a conta que eu estava fazendo aqui daria isso, né? Que era parte do problema. Mas o que eu quero dizer é que quando tu, né? A gente, né? Tu entendeu o que eu obtive? Sim. Mas legal. Legal, massa demais, na real. E eu gostei daquele aleatoriamente 3x² mais 5x mais 5 é a imagem. Pois é. Bem, eu tenho certeza que você vai bem, cara, porque tu tá sabendo tudo. Pois é, relembrando e sabendo que associando as coisas que agora eu tô associando, faz tudo muito sentido, gente. Tipo, sabendo um pouco da teoria, de repente... Vai, né, cara? Pois é, tu só precisa de confiança, né? Entender o que significa cada coisa, etc. Também. Mas eu acho isso, que eu... velho. Tenho certeza que você vai bem. Eu também quero muito... Sem contar que se tu for ver o que eu errei na primeira prova, foi tipo 6 perguntas de 18. 18 não, de mais de 18, uns 20 e tantos perguntas. E isso foi quase metade da cotação toda embora. O professor, ele foi muito escroto na avaliação. Não vou nem ter nem outra palavra para dizer, ele foi escroto pra caramba. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, comparado com a nossa primeira aula, você tá entendendo bem melhor a teoria. Pois é. Agora vou ter que... Eu vou fazer esse exercício 9 de novo aqui pra encontrar o que a gente não encontrou ainda. O que não encontrou. Que foi o que a gente não identificou. Se a sequência das imagens é linearmente dependente, já sabemos que não é. É dependente. A gente acabou de fazer isso agora. Bem, então é isso, meu caro. Finalizando por aqui, tá? Mas boa sorte na prova, qualquer coisa me avisa. Quando sair a nota positiva, já te mando a mensagem, aí eu te mando aquele áudio que tu pediu. Sim. Agradeço. Porque senão, se eu não passar, vou dar dislike. Tá bom, falou, meu velho, até. Falou.